Esse debate entre Ronald Pinho e Alfredo Pereira Júnior vai tratar da questão do monismo neutro, ou seja, aquele tipo de metafísica que entende que o princípio da realidade, ou o princípio gerador de tudo que existe, ele seria neutro, no sentido específico que eu vou tratar aqui agora. Na verdade, a palavra neutro pode ser entendida de duas maneiras, tá? Um sentido de ser neutro, né, é a pessoa que está indecisa, ou seja, ela não assume, né, ela não assume uma tese ou uma posição filosófica, ela foge das escolhas, né, ou como a gente diz na política, a pessoa fica em cima do muro. Então não é nesse sentido que eu vou falar do monismo neutro aqui. Eu vou falar no outro sentido, que é no sentido de que o ser, né, o princípio da realidade, o princípio único da realidade, ele acolhe uma totalidade de possibilidades sem favorecer nenhuma em particular. Ou seja, tudo que é possível, tudo que existe, está contemplado, né, nessa origem, nessa fonte do ser, mas não há uma predominância, por exemplo, nem do aspecto material, nem do aspecto mental, nem do aspecto divino ou qualquer outro tipo de fenômeno que a gente vivencia. Nenhum deles é preponderante no ser, quer dizer, então é um repositório de todas as possibilidades. Tudo que é possível, tudo que existe, compõe esse ser que, na história do pensamento, né, uma das primeiras formulações no taoísmo, é o Tao, é a origem ou fonte de tudo que existe. E essa fonte, essa origem, ela não tem assim um aspecto preferencial, né? E nem tem características definidas, por exemplo, como na religião teísta, né, em que nós temos um Deus com aspecto humano, né, um Deus que tem vontades ou que tem um plano de criação, né? Então, esse ser originário de tudo, ele é totalmente indefinido em termos de preferências ou de determinações preponderantes. Não existe isso, né? Tudo que é possível está contemplado, né, nesse ser. Então, essa totalidade de possibilidades constituiria um princípio neutro, um princípio metafísico da realidade, né? E ele não tem preferências para um determinado tipo de fenômeno ou para uma determinada trajetória ou um determinado tipo de evolução temporal desse processo. Ele é apenas, digamos assim, um repositório de tudo que é possível, né? Então, em princípio, tudo que é possível é igualmente possível. É no próprio processo da realidade que vão se formar tendências e dominâncias de certos aspectos sobre outros, né? Então, aqui no planeta Terra, nós temos seres conscientes, nós temos a vida. Em outros planetas, né, nós não temos, né? Isso é no processo que vai se definindo, né? Certo? Também na filosofia chinesa antiga tem um conceito semelhante, no budismo, né? O conceito de a natureza como uma totalidade de energia que está estruturada em polos opostos e complementares, seria o Yin e Yang, né? E em Aristóteles, aí já é a minha interpretação, uma das interpretações de Aristóteles, né? Aristóteles é um filósofo que tem diferentes abordagens, né, na filosofia medieval, contemporânea. Eu entendo que esse princípio único, neutro, seria o que ele chamou de abrangente. E o abrangente seria uma coleção de formas que estão encarnadas na natureza, na física, né? E essas formas, que eu vou chamar de formas elementares, elas existem em um número finito, né? E elas são fixas, no sentido de que elas são sempre idênticas a si mesmas, né?
e elas são eternas, elas não são criadas nem destruídas, elas estão como possibilidade, né, encarnadas na natureza. Elas podem se manifestar ou não, e pode acontecer de infinitas combinações dessas formas. E a gente não sabe quais são essas formas. Essa é a parte do problema. Nós entendemos que existe um repertório de formas possíveis. Tudo que existe no sentido de fazer parte da nossa existência, né? Da existência humana, tudo que existe deriva dessas formas. Mas a gente interage, nós vivenciamos uma complexidade que resulta da combinação dessas formas por um longo tempo, né? Que elas se interagem, então vão gerando processos, recombinações cada vez mais complexos, e é esse resultado complexo que a gente vivencia no nosso dia a dia, na nossa experiência cotidiana, ou na experiência científica, ou na experiência artística, em qualquer vivência que a gente tem, nós vamos interagir com essa complexidade que se gerou ao longo do tempo, em que essas formas elementares foram interagindo, se recombinando, interagindo e se tecendo de modos bem complexos. Certo? Bem, eu vou então terminar essa exposição breve aqui com algumas questões, aí depois você faz os seus comentários, críticas, perguntas, tá? Como que essa diversidade de formas compõe uma unidade? Porque elas estão todas no estado potencial, né? Então, elas não conflitam entre si, porque elas não estão manifestas, né? Elas não estão atualizadas. Quando elas se atualizam, aí sim, né, elas se atualizam de diversas maneiras, né? O ser se atualiza de muitas maneiras diferentes. E nem todas as combinações acontecem ao mesmo tempo. Então, né, em determinados momentos, em determinados lugares, nós temos certas atualizações, certos padrões de atualização, e em outros lugares, em outros momentos, nós temos outros, né? E então essa unidade, esse ser neutro, né, que é uno, ele se desdobra em uma diversidade de fenômenos pela recombinação de suas formas elementares, né, em um processo, né, esse desdobramento, essa atualização constitui o próprio espaço e o próprio tempo, né? O espaço e o tempo são engendrados pelos processos de interação e combinação das formas que compõem o ser. E esse ser que contém todas as possibilidades em pé de igualdade, né? Eu vou entender aqui por fenômeno o desvelamento desse ser, dessas possibilidades, na vivência de uma pessoa, né? Então, é preciso que tenha uma pessoa, um ser consciente, né, que tenha vivências a partir da sua interação com o ser, né, para que haja fenômeno. Então, o fenômeno é aquilo que aparece para alguém, para uma pessoa. Não existe um fenômeno impessoal, né? O fenômeno é sempre uma vivência de alguém, né? E fazendo uma analogia com a linguagem, então essas formas fixas, eternas, que existem em número finito, seria como um alfabeto. Então nós temos, né, nas várias línguas, né, existentes, um alfabeto finito de letras que se combinam, e daí tem uma infinidade de combinações, formando palavras, frases, textos, livros, né? Vidas são contadas pelas pessoas com esse alfabeto finito. Então, da mesma maneira, o ser, ele contém um alfabeto que eu chamei de formas elementares, e essas formas se combinam, gerando espaço e o tempo, né? Isso é um processo que vai gerar uma diversidade de fenômenos que vão se manifestar para as pessoas, para diferentes pessoas, diferentes fenômenos, né? E então, nós temos uma vivência de um mundo complexo, né, que é no espaço, no tempo, que resulta de um processo de combinação de formas elementares. E como é que a gente pode conhecer essas formas elementares? Aí é o trabalho próprio da metafísica, de investigar, ou, como se diz, especular quais seriam então essas matrizes, essas formas elementares, né? Em Platão seriam as ideias.
né? As matrizes da realidade. Já aqui na abordagem aristotélica não seriam ideias, seriam formas que estão encarnadas na física, né? E que se combinam na nossa vivência, não de um modo puramente intelectual, mas nas nossas vivências que envolvem o nosso corpo, né? Envolvem a vida social, envolve todo um contexto, né? No qual ocorre as atualizações, né? Então nós não temos uma vivência da ideia do bem, né? Nós temos uma vivência de relações que ocorrem numa sociedade que tem uma série de leis, de morais, princípios da conduta, princípios éticos, né? Moral, vários padrões de moral ligados a diferentes religiões, diferentes grupos, né? Então nós não temos a ideia do bem, nós temos uma complexidade de valores que estão encarnados na vida das pessoas, nas instituições, né? Nas condutas. Então, não é uma abordagem platônica, né, da metafísica, é uma abordagem vivencial em que se torna muito mais difícil a gente especular sobre as formas elementares, porque nós estamos imersos no mundo da complexidade. Então nós temos uma série de atualizações ou uma série de fenômenos, né, uma diversidade de fenômenos para uma diversidade de pessoas, né? Então trabalhar com isso para encontrar o que seriam as matrizes, né, de tudo isso, as formas elementares, é um trabalho difícil da metafísica, que muitos filósofos contemporâneos abrem mão, né? Acreditam que isso aí não vai dar em nada, não vale o esforço, né? Mas a gente pode também, né, tentar, por uma investigação que trabalha com um certo método, né, tentar identificar, por exemplo, no caso dos valores éticos, quais são aqueles valores éticos que a gente não pode abrir mão, né, para a vida social, para a própria vida humana continuar existindo, né? Então a gente pode investigar, sim, quais seriam os princípios mais elementares, né, que nós temos que defender, né, na nossa vida. Bem, então, para concluir, já está implícito no que eu falei, esse ser que existe em potencial, né, que é esse ser que tem todas as possibilidades de tudo que vai existir, né, ele pode se atualizar de duas maneiras. Uma é a vivencial, ou seja, tem uma espécie de uma ressonância entre a nossa vivência e o ser. É o que Heidegger chamaria de desvelamento do ser, né? E a segunda maneira, que vai ser esse modo de trabalhar da própria filosofia e da metafísica, que é a maneira representacional, que é a elaboração de teorias. Há uma relação simbólica, então, entre, né, os termos teóricos, entre os conceitos, né, melhor dizendo, né, nós elaboramos conceitos que têm uma relação simbólica com o ser. Não é uma relação direta, é uma relação indireta, tá? Eu não estou fazendo essa distinção para desvalorizar a filosofia ou a ciência que trabalha com representações. Não, eu estou apenas distinguindo, né? Porque quando você cheira uma flor ou saboreia um vinho, você está tendo uma relação direta com uma forma do ser, né? Quando a gente está lendo uma resenha sobre uma marca de vinho, você está tendo uma relação indireta, você não está saboreando o vinho, você está, né, lendo o que uma pessoa que saboreou o vinho, o que ela diz sobre o vinho, né? Então são coisas diferentes, a relação é só simbólica no caso da representação, né? E para concluir, eu vou falar um pouquinho do conceito de imanentismo, que é uma elaboração que eu fiz a partir da abordagem do Manuel Moreira da Silva. Isso que eu vou falar agora parece ser um pouco óbvio, mas eu não conheço quem tem além de Parmênides, eu não sei quem
disse isso, né? É o seguinte, todos os fenômenos são imanentes ao ser, ou seja, tudo que se atualiza é possível, e se é possível, então está no ser, né? Não pode acontecer nada que não esteja como possibilidade do ser. Não existe o nada, né? Isso eu acho que nas palavras de Parmênides, né, o ser não pode não ser. Quer dizer, então, o ser, ou melhor, as formas elementares que compõem o ser, elas podem se manter recessivas, ou seja, não se atualizarem, se manter como possibilidade, ou pode se atualizar. E tudo que acontece, todos os fenômenos, tudo que acontece nas nossas vivências, na nossa experiência, é uma atualização do ser. Não existe o nada em si, né? Existe o não ser como negação do ser num sentido de recusa de algum fenômeno, né? Então, a gente recusa, né, logicamente, que possa existir um círculo quadrado, é uma possibilidade lógica, certo? Mas não existe o círculo quadrado, né? Então, nós negamos aquilo que é logicamente impossível, né? Mas aquilo que é negado não existe, né? Certo? Então existe apenas aquilo que é potencial no ser e que se atualiza nas nossas vivências, né? Atualiza como fenômenos nas nossas vivências. Então, as representações simbólicas, elas também estão no ser, mas acessam de modo indireto. Seria o que o Heidegger chamou de revelação, porque, né, o ser, a maior parte do ser está oculta nas nossas experiências, nas nossas vivências, né? Apenas uma parte ínfima do ser se manifesta como fenômeno para cada um de nós, né? E a gente tenta formar uma representação da totalidade do ser pela nossa mente, criando conceitos, elaborando representações, né? Especulando. Isso é um acesso indireto, né? Essas representações, essas teorias, esses conceitos que a mente elabora, eles não podem estar fora do ser, porque tudo que existe está dentro do ser, né? Mas são formas indiretas de acessar o ser, porque não está havendo aquela relação direta entre a forma mental e a forma do ser, né, que existe nas vivências. Tem duas coisas que poderia contribuir com o debate. O seguinte, primeiro tem um teórico, fenomenólogo, talvez você conheça, o Meinung. Meinung, ele dizia o seguinte: existe o que é cadeira, existe o que não é cadeira, por exemplo, uma mesa. Então existe, nesse sentido, existe o não ser, que é o não ser de outra coisa que não é aquilo que eu chamo de ser. E, por sua vez, isso que eu chamo de ser será também não ser de algo. Então é o que ele chamou de nada relativo, né? O Meinung formulou esse pensamento. Mas ele vai além disso também, ao falar do objeto intencional, não? Eu não lembro mais. Uhum. Você souber? Não, é uma... Meinung, Frege, né, também tem contribuições importantes para essa discussão. Nesse sentido que você falou, a negação, ela é algo que ocorre no âmbito da linguagem, ou seja, no âmbito epistemológico. Então, a não cadeira não é um ser, é a negação de um determinado ente, né, que é um fenômeno que, quer dizer, para nós temos um tipo de um padrão de fenômeno que a gente chama, de um tipo de objeto que a gente chama de cadeira, né? E aí nós, ao negar dizer que alguma coisa não é uma cadeira, quer dizer que é uma outra coisa, né? É uma mesa, né? Mas não existe a não cadeira em si. A não cadeira em si não existe, né? Existe um outro ente
Que não é cadeira. Não é cadeira. Agora, mas tem situações um pouco mais complicadas, por exemplo, quando a gente inventa uma coisa tipo um unicórnio, né? Unicórnio existe ou não existe? Quer dizer, ele não tem uma existência física nem biológica, mas ele existe como objeto intencional porque a gente cria ele, né? A gente cria o unicórnio como uma imagem mental, né? Tem um chifrezinho lá, né? Num cavalo com chifre, uma coisa assim, né? E nesse caso, eu diria que ele existe como representação mental, né? A representação mental existe. Só que ela é uma coisa, é uma forma do ponto de vista ontológico, né? É um acesso indireto a formas que existem, como, né, o cavalo existe, o chifre existe, não existe chifre em cavalo, né? Mas então a mente combinou duas coisas que existem e gerou, né, uma quimera, um híbrido, né? Agora, é interessante de ver que, de repente, isso acontece também com a biotecnologia, né? Já é mais complicado. Assim, porque se você diz que existe um bóson de Higgs e você diz que existe um férmio e o férmio só deixa de ser férmio porque ele não é um bóson de Higgs, não. Não, nesse caso é logicamente impossível, igual o círculo quadrado. Mas o unicórnio não é logicamente impossível. Ele é até biologicamente possível, porque se pegar um gene de um animal que tem chifre e inserir do modo correto no DNA do cavalo, você pode produzir um cavalo com chifre, né? Tem coisas aí que só não são feitas porque não faria muito sentido do ponto de vista pragmático você, né, um fazendeiro investir aí, por exemplo, para criar cavalo com chifre. Para que isso? Né? Mas não é impossível. Não é logicamente impossível. É logicamente possível. Não são coisas que se contradizem, né? Ter um cavalo com chifre. Né? Então, eu diria que é um objeto intencional. O que é um objeto intencional? É um objeto que não é logicamente impossível, né? E que é uma possibilidade, só que é algo que a gente não tem como vivenciar isso, não tem como ver o unicórnio, porque é uma possibilidade que está recessiva, né? Ela não está realizada, mas não é impossível, né? Então eu viria o chamado objeto intencional nesse sentido, mas esse seria um caso de objeto intencional, mas tem outros também, né? Também um caso de modalidade, né? A possibilidade é só uma modalidade. Não entendi a palavra. Oi? A palavra que você falou? CAD? Modalidade. Normalidade? Não. De modal, de lógica modal. Sim, modalidade. Sim, concordo. A lógica modal trata disso, né? Modos do ser. Porque o ser tem muitos modos de se manifestar. Alguns deles já estão aqui, né? Então tem aqui um pernilongo, tem uma barata, tem um rato. Isso aí são, né, manifestações que já estão aí há muito tempo na Terra, né? E agora... Oi? Você não concorda que, usando o raciocínio do Maimon, quando eu digo que uma cadeira não é uma mesa, que é impossível que uma cadeira seja uma mesa? Não existe nenhuma possibilidade que uma cadeira seja uma mesa. Olha, eu não diria isso com tanta facilidade não, porque você pode fazer uma cadeira que possa ser usada como mesa e pode fazer uma mesa que você possa sentar nela, né? Então, não eu acho que tem que cada invenção da mente humana a gente tem que analisar, né, para chegar a uma conclusão se é algo que já existe ou algo que é possível, mas não existe ainda, né? Ou é algo que é impossível.
Agora, mas porque você pode construir raciocínios muito bem feitos, assim, até elegantes, né, cientificamente, mas que no final, por não ter uma validade forte, né, acaba perdendo assim, sua validade. Né? Isso que você falou é a diferença entre arte e ciência, né? Porque na ciência você tem que fazer uma hipótese e tem que comprovar que aquilo existe, né? Através de experimentos ou de demonstrações matemáticas, você tem que comprovar não só que é possível, mas que existe, porque a ciência ela é sobre coisas que existem e que podem ser usadas, né, na nossa vida ou que vão afetar a nossa vida. Agora, na arte, não, né? Na arte, você vê aí, por exemplo, o livro 100 Anos de Solidão, né? Tá cheio de eventos ali que não existem, mas fazem sentido, né? Aí é um pouco de Frege, né? Que é um filósofo que eu preciso estudar mais, mas né, que o sentido vem primeiro, né? Antes da questão se existe um referente, ou seja, se algo de fato existe, né? Então, na ficção, você tem coisas que fazem sentido mesmo que não existam. Né? Agora, na ciência é diferente. Na ciência, além de fazer sentido, como uma teoria que seja, né, coerente e seja bem explicada, né, conceitualmente, né, que seja conceitualmente consistente e bem elaborada, né? Também precisa ter um experimento ou uma demonstração para provar que aquilo que a teoria diz, né, que aquilo realmente existe ou que se aplica para a vida humana, né? Então eu vejo aí a grande diferença entre a arte e a ciência, né? Porque na arte você não tem essa necessidade de provar que aquilo existe. Basta fazer sentido, né? Então você tem, né, por exemplo, em ficção científica, né, você tem coisas mirabolantes, né? Vem o extraterrestre aqui, num disco voador, por exemplo, ou coisas desse tipo, né? O Star Wars, lá você tem lá aquelas estações no espaço, as pessoas estão vivendo lá já no espaço, né? E tem, né, o que eles chamam a força, né? Aquela força lá é muito parecido com o que eu estou chamando de energia, ou é a origem de tudo, né? Na verdade, agora sim, não é uma energia materializada, né? Uma energia material. Energia. Pois é, aí que tá. A palavra energia, no sentido de potência, tem dois significados também, né? Potência no sentido de ser uma possibilidade e de ser, né, uma potencialidade, algo que pode existir, mas ainda não existe. Agora, o outro sentido de potência é poder, né? Ou na física é força, né? Potência no sentido de poder, de ter poder para realizar. Então, eu acho que os dois sentidos se aplicam ao ser, né? Inclusive na religião, né? Quando fala Deus Todo-Poderoso, ele pode tudo. Então, o poder, nesse segundo sentido, é essencial. Só que a diferença das teologias com o monismo neutro é que as teologias, elas querem, primeiro, dizer que existe uma criação, né? E segundo, que esse ser que cria, que ele é inteligente, que ele tem vontade, né? No monismo neutro não se pode nem falar em criação, porque tudo é eterno, e também não se pode falar que o ser, né, esse ser, esse princípio fundamental, né, que ele tenha uma característica antropomórfica, né? Não pode. Existe, né, nesse princípio, esse princípio fundamental, né, que a gente pode chamar de energia, de tal, né? Ele tem a potencialidade de gerar seres humanos.
Por quê? Porque se a gente existe, então nós somos possíveis. Né? Se nós somos possíveis, nós estamos no ser. Alô? Então, eu tô escutando, sim. Ah, tá. Certo, então a grande diferença do monismo neutro em relação às religiões monoteístas, né, que tem um único Deus, é que as religiões monoteístas elas atribuem qualidades bem definidas a Deus, né? E no monismo neutro a gente fala de um princípio uno que a gente não conhece, né? Então talvez você possa conceber o monismo neutro como uma teologia negativa, né? No sentido que você não pode falar nada sobre Deus. Mas se você não pode falar nada, você também não pode dizer que é um Deus, né? Por isso que eu prefiro falar de energia. Agora, essa energia, ela se desdobra em 3 energias, né? Isso aí já entrando no monismo de triplo aspecto, né? Esse ser, ele se desdobra em 3 aspectos, e cada aspecto tem sua energia. Tem uma energia física, que são as forças, né? Temos a energia mental, ou a energia psíquica, que são as disposições nossas, né, da nossa mente. E temos a energia como informação, né? Que é uma energia distribuída no espaço e que se transmite, né? Então nós temos, para que haja informação, tem que haver uma distribuição não redundante da energia no espaço, né? Isso aí é bem complicado, mas já existe toda uma teoria científica e uma série de aplicações tecnológicas, né, que começaram com a função de distribuição de Boltzmann, né, e o conceito de entropia negativa depois com Schrödinger, né, que depois se tornou a entropia de Shannon, né, nos processos de comunicação, né, entre uma fonte e um receptor. E hoje nós temos essas aplicações aí com o conceito comum de informação, né, de bits, megabytes, gigabytes no computador, né. Então também é uma energia informacional. Então nós temos energia física, energia informacional e energia mental. Esse princípio neutro, ele se desdobra em 3 principais aspectos, né, que são a matéria, a informação e a sentiência. A energia psíquica, ela é a energia do sentir. O sentir é uma energia no tempo, né? É uma duração, no sentido bergsoniano, né? Você tem uma energia fluindo no tempo e aí nós temos o sentir de acordo com o padrão como essa energia se distribui no tempo, né? Como ela se estrutura no tempo, né? Já a informação é uma estrutura no espaço. Você tem informação, né, de um ponto para outro do espaço, né? A informação é espacial. Bem, você ia falar alguma coisa aí? Não, eu ia só dizer que eu estava estudando gravidade, chama de reverso, né? Não é um termo muito bom, mas estão começando a se usar agora esse termo. Aí a ideia de gravidade reversa é que é futuro, simplesmente isso. Só que isso só acontece em um acelerador de partículas, onde esse acelerador... Aí é um caso de uma possibilidade que é rara acontecer, mas pode, né? Pode acontecer, né? Agora, a gravidade é considerada uma força física, né? Uma das 4 forças da física, né? Tem uma gravidade, o eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca. Né? Por algum motivo, os físicos se concentraram nessas 4 forças. Eles não adotaram, né, o conceito de energia informacional e nem, embora, né, com outro nome, né, de entropia de Shannon, isso aí já ficou popular, né? E nem a energia psíquica que Freud e Jung falaram, né, e para a maioria dos físicos, eu acredito que eles consideram algo assim meio fosfórico, né, não seria uma energia física, mas aí eu coloco como uma energia
do sentimento, né? Da sentiência, a energia psíquica. Ela não é medida com ATP, com glicose, com energia propriamente física, né? Ou físico-biológica, bioquímica. Não é bioquímica, é outra coisa. Uhum. Mas eu acredito que tem muitas afinidades entre o monismo neutro e, né, o monismo de triplo aspecto, seria a parte da ontologia, né? Eu chamo o monismo neutro de uma metafísica e o monismo de triplo aspecto de uma ontologia. Tem muitas semelhanças com o pensamento chinês antigo, né? Pelo pouco que eu já conheci, tem vários pontos. Um dos conceitos importantes vai ser o conceito de auto-organização. Porque se o ser só se ingenta a partir de si mesmo, então tudo é auto-organização. Não existe um criador, uma criação, algo de fora, não existe o mundo das ideias, né? Tudo é engendrado no próprio processo, a partir dos princípios que estão encarnados nesse processo, né? E aí nós até já conversamos um pouco também sobre isso, né? Sobre filosofia de processo, a gente pode depois desdobrar um pouco mais. Um abraço. Um abraço aí, até mais.